E aí, já parou para pensar no que faz um argumento ser, puxa, realmente convincente? Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das ferramentas mais poderosas da persuasão, uma que é usada todo santo dia, dos tribunais às salas de reunião, o famoso argumento de autoridade. E vamos descobrir que a diferença entre usar isso bem e usar mal é a diferença entre realmente convencer alguém e só ficar jogando nomes pro alto. E é aqui que o jogo começa a ficar interessante. Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem uma afirmação seca, né? Quase um é isso porque sim. Do outro lado, tem uma estrutura, um raciocínio, uma ponte que conecta as ideias. A grande questão é, como é que a gente sai desse modo amador e chega no nível mestre? É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Beleza, para a gente dominar essa técnica, primeiro a gente precisa entender a psicologia por trás dela. Por que, afinal, isso funciona tão bem com a gente? A resposta, no fundo, está no jeito que o nosso cérebro arrumou para não pirar com a complexidade do mundo. Basicamente, o que é isso? O argumento de autoridade, ou no latim chique, argumento ab autoritate, é um apelo à especialização. A ideia é bem simples, na verdade. Se alguém que é reconhecido como uma fera no assunto diz que algo é verdade, bom, isso dá um peso enorme, uma validade muito maior para essa afirmação. Tá, mas por que a gente aceita isso tão fácil? Porque, sejamos honestos, é um atalho mental super eficiente. Ninguém, absolutamente ninguém, tem tempo ou cérebro para dominar todos os assuntos que existem. Então, o que a gente faz? A gente confia no conhecimento de quem dedicou a vida inteira para estudar um tema específico. É como pegar carona na experiência dos outros, sabe? Certo, já entendemos a teoria, o porquê da coisa toda, agora vamos para a parte boa, a prática. Como se faz? Existe uma espécie de mapa, um passo a passo para construir um argumento de autoridade que não só parece bom, mas que, nossa, realmente funciona e convence. O método todo se resume a esses 5 passos. E o legal é perceber que isso vai muito além de simplesmente citar um nome famoso. É um processo completo. Primeiro, a gente identifica e mostra por que aquela autoridade é relevante. Depois, apresenta o que ela disse, explica o porquê de ela ter dito aquilo e, o mais importante de tudo, conecta isso tudo com o nosso próprio caso. E aqui, gente, está o pulo do gato. O passo 4. É ele que separa os meninos dos homens, os amadores dos mestres. Explicar o raciocínio da autoridade é isso que transforma uma citação qualquer numa ferramenta de persuasão de verdade. É a hora que se mostra que não estamos só repetindo igual um papagaio, mas que a gente entendeu a lógica e sabe defendê-la. Agora, segura aí que a coisa fica mais complexa e mais legal. Um erro muito, muito comum é achar que toda autoridade tem o mesmo peso. E não, não tem mesmo. Na verdade, existe uma hierarquia bem clara. E entender essa escadinha muda completamente o jogo da persuasão. Olha só que interessante essa tabela. Lá no topo, no nível 1, está a autoridade vinculante. Pensa numa lei, numa decisão do Supremo. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. Tem que seguir e pronto. Daí para baixo, a força vai diminuindo. Temos as altamente persuasivas, que são difíceis de ignorar, as persuasivas, que dão um belo apoio, e as circunstanciais, que servem mais para dar um contexto. E na prática, isso faz toda a diferença do mundo. Citar uma autoridade vinculante, do nível 1, é quase como dizer, a lei manda. Já citar um grande acadêmico é usar o raciocínio inteligente dele para fortalecer o seu próprio argumento. Um é sobre obrigação, o outro é sobre convencer. Entender isso é a chave de tudo. Ok, a gente já viu como construir o argumento, mas é igualmente importante, e talvez até mais, saber onde a coisa pode dar muito errado. Então agora vamos ligar o nosso modo crítico e identificar as armadilhas mais comuns que existem por aí. Pensa nisso aqui como uma lista de não faça isso. O erro clássico número 1, usar a autoridade como uma muleta, sabe? Para não ter que pensar ou argumentar. Outros problemas bem comuns são usar fontes velhas que já foram superadas, citar algo sem entender de verdade o que significa, ou, um clássico, ignorar convenientemente outras autoridades que pensam diferente. E esse erro tem até nome chique em latim, argumentum ad verecundiam. Sabe o que é isso? É basicamente o erro de tratar a opinião de um especialista como se fosse a palavra final, o fim do debate. Mas não é. A autoridade tem que vir para apoiar um argumento lógico, nunca para substituir esse argumento. Beleza, estamos chegando na reta final. Agora é hora de falar de estratégia. Porque não basta saber como montar o argumento, tem que saber a hora certa de usar. É isso que vai garantir o máximo de impacto e, claro, de credibilidade. Então, qual é a hora certa de sacar essa carta da manga? Os cenários ideais são estes: para dar aquele tempero a mais num argumento lógico que já é seu,
para conectar o seu caso com decisões importantes do passado ou para trazer à tona princípios que todo mundo já concorda. Resumindo, use a autoridade para reforçar e não para substituir o seu próprio raciocínio. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A gente viu que a autoridade é uma ferramenta de persuasão poderosíssima. A questão que fica no ar é: ela é uma ferramenta que nos leva à persuasão ou ela nos leva à verdade? A resposta para essa pergunta talvez defina não só a força de um argumento, mas o seu verdadeiro valor.